Evangelho de hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 13 a 18. Dia dos Santos Mártires Inocentes. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamei meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. No Evangelho de hoje, nós somos convidados, mais uma vez, a perceber o zelo e o cuidado de São José com sua família, e sua atenção amorosa e reverencial à palavra e à vontade de Deus. São José é colocado como modelo também para toda a igreja neste ano santo. Diante da violência que se avizinha contra a Sagrada Família, José toma o caminho do exílio para o Egito. Sua decisão é antecipada pela escuta do anjo do Senhor. Importante isso, né? As decisões serem antecipadas pela escuta, ou seja, antes de decidir, escutar, que o avisa da perversidade que está no coração de Herodes, o qual vai passar para a história exatamente como um homem sanguinário e sem coração, por ter provocado essa matança. Jesus, que ainda era latente, participa do destino dos fracos e dos pobres, que muitas vezes têm que sair em busca de melhores condições de vida longe da terra natal. Jesus tem que sair do seu lar por uma situação de precariedade, de ameaça, de morte, né? O povo de Deus, quando precisava de refúgio e proteção, recorria ao Egito para fugir de governadores tiranos. Sempre o exílio, né? Sair da terra e ir para uma terra onde favorecia algum tipo de situação melhor. No nascimento de Jesus, vemos o poder de Herodes tremer. Herodes fica com medo diante desse novo rei que iria nascer. Então, Herodes treme diante da possibilidade de um poder que fosse superior ao dele. E, não podendo suportar, lidar com tal perigo, esse rei terrível promove uma solução que aos olhos dele era definitiva, mas também perversa, que é a morte dos nascidos por ocasião da visita dos magos. Todos aqueles que eram mais ou menos da idade que contava a partir da vinda dos magos, teriam que ser assassinados. A decisão perversa, má e radical do governante leva a um genocídio de crianças de peito. A ambição do poder de Herodes impõe a morte aos inocentes. Esses inocentes são chamados santos inocentes, por quê? Mártires, né? Porque eles são associados à causa de Cristo. Assim, os mártires, né? Os mártires morrem por causa de Jesus, por causa da causa do Evangelho. Conforme a antífona de entrada da missa de hoje, os meninos inocentes foram mortos por causa de Cristo. Eles seguem o Cordeiro sem mancha e cantam glória a ti, Senhor. Então veja, essas crianças, elas são mártires, não são anjos que vão para o céu, elas são mártires inocentes. Nós não podemos confundir, anjo é anjo, gente é gente. Morreu criança, não vira anjo. A gente fala anjo no sentido de que elas são inocentes e não têm pecado, mas não é que elas se tornam anjos. E a oração do dia nos faz entender que eles proclamam, não por palavras, mas pela própria morte, a glória de Cristo. Então eles glorificam a Deus, a Cristo.
através de suas próprias vidas. Essas crianças mortas, cruel e covardemente, têm seu sangue unido ao sangue de Cristo pela salvação do mundo. Então, uma história que nos faz pensar sobre a crueldade e a injustiça que os tiranos muitas vezes exercem sobre o mundo. Então, que o Senhor nos dê a graça de nos manter sempre firmes diante das tiranias e das maldades, mas não pagando o mal com o mal, e sim perseverando no bem, como os santos inocentes. Que a morte dessas crianças, por causa do Evangelho, nos faça refletir sobre nossa disposição a seguir o Evangelho e custe o que custar com a nossa própria vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.